Primeiro, você tem que preparar, vou colocar entre aspas, preparar aí, o seu reclamante ou o seu preposto. Não que você vá colocar palavras na boca dele. Você tem que fazer aquilo que é extremamente necessário, e é aí que entra o fator do checklist, de você ter a abrangência do conhecimento do processo. Você, antecipadamente, você vai fazer todas as perguntas que possivelmente serão feitas em audiência. E ver o que o teu reclamante responde ou o representante da reclamada responde. Muitos podem dizer, não, mas isso aí ele já me falou quando veio pleitear a ação, tudo. Bom, vou dar um exemplo do que eu já dei, talvez numa dessas lives, mas também já teve numa das minhas falas aí em relação a esse tipo de situação. Eu tive um processo em que uma pessoa pleiteou jornada extraordinária por não fazer o intervalo de refeição. E a advogada da reclamante não conversou, não preparou, não falou nada. Normalmente, em audiência, as partes dispensam a oitiva do reclamante e da reclamada. Neste caso, como eu já tinha feito um levantamento de uma série de fatores aí, o advogado da reclamante dispensou a oitiva da reclamada. Dispensou o preposto que estava comigo. Mas eu não dispensei a oitiva da reclamante. E ao perguntar para a reclamante, aí vem o detalhe. Você está acostumado a fazer audiência, me desculpe, mas tem alguns colegas que ainda não fizeram. Você não faz a pergunta à pessoa que está ali sendo, vamos dizer, interrogada ou sendo ouvida. Você fala para o juiz e o juiz é que faz a pergunta. Por isso, o seu cliente, tanto o reclamante como reclamada, tem que ser orientado para que, a hora que senta à frente do secretário, ele tem que ficar olhando para o juiz e não olhar para você, advogado, como quem diz o que eu respondo, o que eu não respondo. Então, esse já é um procedimento ali presencial. Você tem que orientar. Segundo, você tem que orientar para tudo que possa ali estar, inclusive os pleitos que foram feitos. Pois bem, essa pessoa, para ser mais rápido, essa pessoa, eu perguntei, fiz a pergunta ao juiz, e o juiz perguntou à pessoa, e depois o juiz desenvolveu as outras perguntas, porque ele sabia onde que eu queria chegar. Perguntou se ela almoçava. Ela falou que sim. Mas que horas que a senhora sai para o almoço? Eu saio meio-dia. Mas a senhora almoça no local? Não, eu almoço num restaurante. E quanto tempo leva para a senhora chegar ao restaurante? Uns 15 minutos, dependendo do restaurante. Muitas vezes eu vou de carro ou a pé. 15 minutos, tá. E a senhora almoça muito rápido, tudo? São restaurantes self-service, mas às vezes tem... não falou isso. Eu é que fiz a pergunta se tinha filas para se servir ou o serviço era rápido. E ela respondeu que tinha filas. O juiz falou assim, e depois a senhora retorna para a empresa também nesse mesmo tempo? Nesse mesmo tempo. Pois bem, numa jornada em que você tem das 12 às 13 para o horário de almoço e refeição, em que o advogado da reclamante colocou essa 1 hora como hora extra, foi totalmente perdido. Por quê? 15 minutos de transporte, mais algo em torno de 15 ou, no máximo, 20 minutos para fazer a refeição, entre pegar uma fila e fazer a refeição, e mais 15 minutos para voltar, nós chegamos já a praticamente um intervalo de 1 hora. Então, não houve aquilo que a pessoa estava alegando. Aí você pode me perguntar,
Mas aí a reclamante ela poderia falar diferente disso? Poderia. Veja bem, a testemunha, você não deve colocar palavras na boca de ninguém, mas a testemunha não pode mentir. Mas tanto o preposto como o reclamante, ele pode omitir informações. Ela poderia, nesse caso, ter respondido: não, eu faço a refeição rapidamente, e muitas vezes eu faço a refeição no próprio local de trabalho. Ela não está mentindo totalmente. Ela está deixando de dar informações um pouco mais detalhadas que a prejudicou. E ela perdeu algo em torno de 55 meses, de uma hora extra, e que isso, por uma sorte que o juiz não deu os honorários de sucumbência pela diferença entre o pedido e o que foi condenado, porque senão o que ela recebeu de sentença nesse processo não daria para pagar os honorários de sucumbência só dessa diferença. Então, tem que ser muito bem elaborado com seu cliente, seja reclamante, reclamada, e você fazer aquilo que muito provavelmente vai ser feito, vai ser realizado na audiência, que são as perguntas que serão elaboradas.